Graça e paz, amados. Quero compartilhar junto com você nesse dia de hoje, para que a gente possa estar meditando naquilo que a palavra de Deus diz para nós. E eu quero ler junto com você e meditar no livro de Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 36, que a palavra de Deus diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, querido, eu quero compartilhar com você hoje 4 tipos de atitudes que pessoas têm tido diante da promessa de Deus, diante daquilo que Deus prometeu para a vida deles. Mas o texto, amados, deixa claro que nós necessitamos, ou seja, há uma necessidade que o homem tenha paciência. E sabe, queridos, que paciência não é simplesmente esperar, mas paciência é a atitude que eu tenho enquanto eu espero. E hoje eu quero fazer essa pergunta para você: que atitude você tem tido durante o tempo que você está esperando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Sabe, queridos, que pessoas têm duvidado enquanto esperam. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, porque é inconstante. E o livro de Tiago, capítulo 1, ele diz: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então, amado, se você está duvidando, você não vai receber coisa alguma do Senhor. Segunda atitude, amados, que pessoas têm tido diante daquilo que Deus prometeu, diante da promessa de Deus, é que elas têm murmurado, amados. E sabe, queridos, murmuração é uma coisa muito grave, porque a murmuração, amados, ela fede, ela cheira mal as narinas de Deus. Quando você está murmurando, você está reclamando de Deus. Você está dizendo que Deus não é fiel o suficiente para cumprir aquilo que Ele prometeu. Você está duvidando da palavra de Deus. Sabe, queridos, a terceira atitude que pessoas têm tido diante das promessas de Deus é que elas têm duvidado, murmurado e têm desistido. E sabe, queridos, que aquele que desiste nunca vence. E Deus não te criou para desistir. Por isso, nesse dia eu quero dizer para você: não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, amados, Deus não desistiu de você. E Ele nunca vai desistir de você. Por isso, não desista daquilo que Deus tem planejado, tem preparado para a tua vida. E sabe, queridos, a quarta e última atitude que pessoas têm tido é a atitude de crer em Deus, de confiar em Deus, de confiar na fidelidade de Deus, de crer em Deus de todo o coração. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. A Bíblia diz, amados, que Moisés ele ficou firme como vendo o invisível. Essa é a vontade de Deus, amados, que você fique firme, mesmo sem ver, mas fica firme, querido, firme como vendo o invisível. Veja as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, amados, hoje, pela fé. Sabe, amados, a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu e ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então hoje, amados, se você estava duvidando da promessa de Deus, que você possa crer de todo o coração, amados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, no capítulo
6 e o versículo 12, que nós devemos imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, amado, você tem que ter paciência. Se você tiver fé e não tiver paciência, você não pode herdar as promessas. Aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, amados, não desista. Continue crendo. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, amados, parece que não está acontecendo, mas eu quero dizer para você que o de repente de Deus vai chegar na tua vida. De repente, amados, o inesperado vai acontecer, vai se manifestar na tua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Shalom.